Graça e paz, igreja. Amém. Sejam todos bem-vindos esta noite. Vamos iniciar colocando-nos de pés para orar, dar início ao culto. Senhor, meu Pai, amado, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Pai, por estar na tua casa. Te agradecemos, meu Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, meu Pai, porque somos gratos porque tudo vem de ti, Senhor. O Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que conhece, o Senhor é aquele que de longe conhece os nossos pensamentos, Senhor. E eu te agradeço, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem sido fiel e a tua benignidade dura para sempre, Senhor. Meu Pai, te agradeço, meu Pai. Essa noite te apresentamos esse culto, oferecemos tudo que vai ser feito aqui para a tua honra e para o teu louvor, Senhor. Porque só tu és digno de toda a honra e todo o louvor. Peço também para vida daqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que estão para chegar, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha tratar essa noite, porque sei que, da mesma forma que eu estou precisando, todos nós precisamos de tratamento, porque o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que transforma. Em Salmo 139, o Salmo de Davi, Davi traz essa reflexão: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Irmãos, semana foi uma semana difícil, começou difícil, muitas coisas na minha mente, no meu coração, e eu senti uma opressão muito grande. Senti uma opressão, e por alguns momentos eu queria fugir da presença do Senhor, não fazendo nada, mas eu queria que o Senhor não me olhasse, porque eu estava me sentindo indigno de que o Senhor olhasse daquele jeito. Mas Marcelo, você já caminhou tanto, andou tanto, e como você está se sentindo assim? Mas ainda assim, por mais que eu não quisesse, por mais que eu me envergonhasse do que eu estava sentindo, o Senhor não me abandonou, o Senhor continuava me olhando, o Senhor continuava sondando o meu coração, o Senhor continuava esquadrinhando os meus pensamentos, e Ele conhecia. E foi uma luta muito grande, uma tribulação muito grande durante esses dias, e uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Na verdade, a gente conhece de onde vem, mas o que eu queria trazer era justamente isso. Em nenhum momento eu senti que eu estava só, em nenhum momento eu me senti só. Eu sabia que o Senhor era aquele que estava sondando, o Senhor é quem conhece os nossos corações. E hoje, se nós estamos aqui, é porque o Senhor sonda os nossos corações. Se nós estamos essa noite aqui louvando e rendendo glórias ao Senhor, é porque o Senhor sonda, o Senhor conhece, e o amor dele é muito grande para conosco, porque bastou simplesmente uma redenção da minha parte, um reconhecimento da minha parte, e o Senhor já estava de braços abertos para
para que pudesse me trazer de volta para os braços dele, e assim me sentir acolhido, e assim me sentir como estou agora, cuidado por ele. Agradeço também a minha esposa, Carla, que esteve do meu lado, perseverando, e é isso que é bacana, e a gente sempre tem que trazer esses bons testemunhos da pessoa que está conosco, do nosso cônjuge, do nosso parceiro, que esteja ali nas horas difíceis, nas horas boas, graças a Deus, mas nas horas difíceis, que não se esconda, porque o Senhor não se esconde, e quem nós escolhemos, quem o Senhor coloca ao nosso lado, que sejam pessoas que no momento em que nós estamos passando por dificuldades, que se levantem para nos ajudar e para nos apoiar, para que possamos continuar crescendo. Amém? Eu vou chamar a pastora, o grupo de louvor, a eles. Esse louvor fala que o Senhor, Ele desceu não porque quis. Na verdade, Ele desceu porque Ele tinha um plano. O plano de Deus se fez na vida do Senhor, de Jesus, e Ele veio para nos salvar. Ele desceu na cruz, foi crucificado, e o sangue dele hoje é a marca, e é o que nos faz hoje vivos. E nós vamos louvar justamente esse Deus que deu a sua vida para que nós tivéssemos vidas. Ele pagou o preço que nós devemos pagar. E Ele, com amor, com misericórdia, nos salvou e nos deu vida. Céu
Amém, boa noite a todos, graça e paz. Amém. É bom nós estarmos aqui e para ouvirmos mais uma vez a palavra do Senhor. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo número 1. Romanos 1. Enquanto vocês abrem, nós vamos ler do versículo 18 em diante. Vamos estar orando então. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite. Eu quero agora agradecer ao Senhor, ó Pai, pelas nossas vidas, agradecer ao Senhor por estarmos aqui na Tua casa, Pai, e entregar em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, que nós saímos aqui edificados, ó Pai, que a Tua palavra venha para nos construir mais e mais a cada dia, e que tudo que venha a ser feito aqui seja para que o Teu nome seja exaltado, glorificado, Pai. Cuida de nós essa noite, cuida de cada um que está aqui, cuida daqueles que estão nos vendo pela internet, ó Pai. Cuida daqueles, ó Pai Todo-Poderoso, que estão, quem sabe, tristes, angustiados. Que o Senhor venha trabalhar em nossos corações e transformar, ó Pai, a nossa vida. É o que nós oramos nessa noite e te agradecemos no santo nome de Jesus. Romanos capítulo 1. Se quiser aumentar um pouquinho o volume do som aqui para aumentar. Romanos 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo, capítulo 1, verso 18, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pelas famílias, implacáveis. Embora não conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Paulo, ele está escrevendo aqui uma carta aos Romanos. Só queria um copo de água, por favor, aos Romanos. E o que eu quero falar um pouquinho nessa noite é que a nossa vida, ela é feita de escolhas. A nossa vida é feita a cada momento, a cada dia. Nós temos que fazer uma escolha. E eu posso escolher estudar ou não, eu posso escolher trabalhar ou não, eu posso escolher cuidar da minha saúde ou não, eu posso escolher me casar ou não, eu posso escolher ter filhos ou não,
Eu posso escolher desejar ler a Bíblia ou não. Eu posso escolher vir à igreja ou não. E eu posso escolher obedecer a Deus ou não. Só que quando nós fazemos escolhas, e muitas vezes podemos fazer escolhas erradas, nós sofremos consequências. Então, se eu escolher não estudar, vai ter uma consequência para mim. Eu não vou ter um bom emprego, eu não vou alcançar aquilo que eu almejo. Se eu escolher não trabalhar, eu não vou ter uma renda. Então, tudo tem uma consequência. Se eu escolho a não cuidar da minha saúde, o que vai acontecer? Eu vou ficar debilitado da minha saúde. Então eu não ligo para a minha saúde. Quando eu ficar cometido uma doença, vai ser quase que fatal. Então tudo tem uma consequência. E se eu escolho errado, o prejudicado vai ser quem? Eu mesmo. Eu vou me prejudicar. E o que eu quero falar um pouco nessa noite, se nós não queremos consequências ruins para nossas vidas, o que nós temos que fazer? As escolhas certas. Eu tenho que escolher certo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso que eu li para os irmãos aqui. E Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, e Paulo está falando sobre as consequências que teriam para a vida deles, e que estavam tendo para a vida deles, das escolhas que eles fizeram. Então, quando nós fazemos escolhas, primeiramente nós temos que fazer escolhas certas. E para a nossa vida em geral, nós temos que fazer escolhas, e as minhas escolhas têm que ser feitas de acordo com a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, as escolhas que eu faço na minha vida tem que ter baseada na palavra de Deus, porque se não estiver baseada na palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai haver consequências para a minha vida, e consequências que não são boas. E no verso de número 21, eu vou ler aqui, fala assim, olha: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Então, quando a pessoa ela decide escolher outros caminhos que não são os caminhos de Deus, acontece isso. E aqui naquele povo lá, os romanos, estava acontecendo isso. Paulo falou: vocês estão preferindo escolher os caminhos, né, que não são de Deus, agir, né, no pecado, no erro, no engano. E muitas vezes a gente fala: mas pastor, eu não estou pecando, eu estou levando uma vida, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato. Mas muitas vezes o maior pecado, o pecado também, esses são pecados grandes, mas há pecados que muitas vezes, quando nós deixamos de seguir a palavra de Deus, se eu sou um cristão, eu estou em pecado. Muitas vezes a pessoa, você prega, a palavra está aqui. Então, como servo de Deus, eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho, já que eu sou um servo de Deus, eu me tornei um cristão, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando eu escolho seguir um outro caminho, vem consequências para a minha vida, e vem consequências ruins. E é o que Paulo está falando. Então eles escolheram um caminho oposto de Deus. Muitas vezes as pessoas são cristãs, mas ela procura um caminho oposto do caminho de Deus, e procura fazer a sua própria vontade. Então não adianta. Eu posso conhecer as filosofias do mundo, os pensamentos do mundo, mas quando eu começo a caminhar, aí o que a palavra diz aqui? A palavra diz isso, mas eu não concordo com isso. Eu vou andar assim. Eu estou em pecado. Eu estou andando oposto à palavra de Deus. A palavra diz para respeitar a autoridade, mas eu não respeito. Comigo é assim: escreveu, não leu, o pau comeu. Aí eu estou andando contra a palavra de Deus. E aí essas consequências que vão vir para a minha vida são consequências ruins. E Paulo, o que ele fala? E Deus, nós estamos falando não dos homens, eu quero falar de Deus. Quando eu resolvo andar de acordo com a minha própria vontade, a palavra de Deus diz que eu tenho que respeitar, a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar, a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer isso. Tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer, que nós já ouvimos, e muitas vezes quando nós não praticamos,
Deus ele olha para nós e Deus ele vai deixando, como Paulo fala aqui. Deus ele vai deixando, Deus ele vai deixando. Só que chega uma hora, irmãos, que a coisa é tão séria que Deus ele tira a mão. E quando Deus tira a mão, é muito perigoso. E é tão sério que Paulo ele repete 3 vezes aqui. Eu gostaria de ler para os irmãos o que Paulo está repetindo aqui. No versículo de número 24 fala assim, olha: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. No verso 26 fala assim, ó: por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas. No verso 28 fala assim, olha: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha que coisa. Quando eu resolvo fazer uma escolha, então eu decido, eu sou um cristão, mas eu escolho não ouvir a palavra de Deus. Eu sou um cristão, mas eu escolho não obedecer a palavra de Deus. O que Deus faz? Deus, Ele nos entrega a nossa própria vontade. O que é isso, pastor? Deus entrega. Eu não vou fazer isso, a palavra diz para fazer, mas eu não faço. Deus fala, então, tudo bem, eu entrego. Mas a palavra diz para fazer isso, mas isso eu não concordo. Deus fala, tá bom, então não concorda. Aí Deus vai fazendo o quê? Deus vai entregando as nossas vidas nas nossas próprias mãos. Porque está aqui. Deus fala, olha, essa é a palavra, né? Se você obedecer a minha palavra, você vai comer o melhor dessa terra. E muitas vezes, por causa dos ensinamentos, por causa das filosofias, porque, olha, eu não concordo com isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não reconheço, e Deus fala, tá bom, então vai. E muitas vezes nós vemos muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas padecendo, por causa das escolhas, porque elas escolheram o quê? Tudo menos andar de acordo com a palavra de Deus. Então quando nós fazemos isso, Deus ele faz o que? Ele nos entrega a nossa própria sorte. Então vai. A pessoa fala, mas estou sendo abençoado. Deus fala, vai. Mas eu não quero fazer isso. Deus fala, vai. Deus ele não empurra ninguém, mas Deus ele tira a mão. Deus ele deixa que a pessoa caminhe. Em Hebreus, tem bastante texto hoje, irmãos. Hebreus capítulo 10, nós podemos entender que eu estou falando sobre escolhas. Hebreus capítulo 10, eu vou ler do verso 26 ao 31. Deixa eu deixar aberto aqui. Eu até marquei aqui atrás para ficar mais fácil para mim. Olha o que fala em Hebreus 10, do 26 ao 31. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, uma situação é a pessoa não conhecer a Deus. A pessoa não conhece a verdade de Deus e não conhece a palavra de Deus. É uma situação. Mas outra situação é a pessoa conhecer a palavra de Deus e escolher fazer a vontade da carne. É o que está falando aqui. Se lá na lei de Moisés a pessoa resolveu andar na própria lei dela, então ela está condenada pela lei de Moisés. E quando nós resolvemos andar de acordo com a nossa vontade, eu conheço a verdade de Deus. A palavra diz, amai os vossos inimigos, e eu odeio o meu inimigo. A palavra diz, perdoai os que vos perseguem, e eu não perdoo. Então a palavra diz aqui que eu estou fazendo uma escolha errada. Isso vem sobre a minha vida, vem um preço.
sabe? Mesmo preço. E as pessoas muitas vezes acham que o que está acontecendo na minha vida, nada, é a escolha que você fez. Muitas pessoas padecendo, quem sabe padece de problemas, de doença, padece disso, padece daquilo, mas por que está padecendo? Por quê? Porque aqui em Hebreus fala, uma situação é a pessoa que não conhece a Deus. Mas por que Deus, Ele não age com aquela pessoa assim? Porque ela não conhece a Deus, e ela vai levando a vida dela. Mas eu conheço a verdade. Ah, mas o meu cunhado, o primo do meu irmão, não sei quem, meu vizinho, ele não perdoa ninguém, a vida dele continua numa boa, mas ele não conhece a Deus. Mas eu conheço a Deus, então eu tenho que praticar a palavra de Deus. É o que Hebreus está falando aqui. Uma situação é eu não conhecer a palavra de Deus, eu não conhecer a verdade. Agora assim, antes, né, fosse melhor que não conhecesses a verdade, né? E a quem muito é dado, muito é cobrado. Então eu conheço a verdade de Deus. Então quando eu conheço a verdade de Deus e eu não pratico a verdade de Deus, melhor então é eu levar uma outra vida. Porque se eu decidir ser um cristão, eu vou ter que praticar a vontade de Deus. Porque senão Deus faz o quê? Deus me entrega a minha própria vontade. Então Hebreus nos ensina isso, que a melhor escolha é eu praticar a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 2, falei que tem bastante texto hoje, verso 20 e 22, fala assim, olha: portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou ao seu lamaçal. Olha o que Paulo está, né, Pedro está falando aqui. Essas pessoas, elas conheceram a verdade, as pessoas conheceram a palavra do Senhor. Só que aí o que elas fizeram? Elas voltaram para trás, foram vencidas pelo mundo. Então o mundo, o que o mundo fala? O mundo fala para fazer isso. Então engraçado que Pedro está tratando assim, que as pessoas, elas querem ser cristãs, elas querem estar na igreja, elas querem andar com Deus, mas elas querem andar com Deus de que maneira? Da maneira delas. Elas querem que Deus se conforme com o pensamento delas, com o jeito de agir delas, e Deus fala: não, voltou para trás. O adágio fala isso: o cão voltou para o vômito e o porco voltou para a lama. E a pessoa pergunta: por que minha vida está assim? Está acontecendo? Está acontecendo é que a escolha que eu fiz, eu estou escolhendo andar do meu jeito e não do jeito de Deus. Se eu sou um cristão, sabe, muitas vezes o que acontece é nos ensinado, e a pessoa vem, Deus traz, Deus liberta. A pessoa era uma possessa, endemoniado, tinha um monte de demônio agindo na vida da pessoa, vem a libertação para a vida da pessoa, vem a transformação para a vida da pessoa, a pessoa começa a caminhar, aí ela começa a pegar, ela olha para o mundo. O que o mundo diz? O mundo diz isso, que pode, como Paulo falou, lá nós lemos aqui em Romanos, está se inflamando, homem com homem, mulher com mulher, e a pessoa fala, o mundo, mas eu quero viver assim. Não, está errado, a palavra diz que está errado, está errado. Pessoa, eu vivo no engano, na mentira. A palavra diz que tem que viver na verdade. Então eu vivo de acordo com a minha vontade. Então é isso, a escolha é essa que eu quero falar nessa noite, que a palavra diz: ou você escolhe a sua vontade. Se você escolhe viver da sua vontade, então você está vivendo a sua vida, você está levando a sua vida. Agora, se eu escolho viver na vontade de Deus, Deus, Ele muda a minha história. E quando eu sou um cristão, eu resolvo, escolho viver da minha vontade, eu nem percebo. Mas aqui em Mateus capítulo 12, marquei aqui também para ficar mais fácil, do verso 45, do 43 ao 45, fala assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida
e ornamentada. Então leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha que coisa. Então a pessoa fez uma escolha, ela escolheu andar do jeito dela, ela estava na casa de Deus, aceitou Jesus, mas agora ela escolheu andar do jeito dela. A escolha é minha, a escolha é minha. A Bíblia fala que aquele espírito que atormentava a vida daquela pessoa, ele volta para ver e encontra a casa como? Vazia, ornamentada, arrumada, ali vazia. Ele traz 7 espíritos, a situação da pessoa fica pior. Fica pior, irmãos. E não precisa ser uma situação tão depravada para você olhar. Olha, a pessoa, todo mundo vê a olho, mas dentro da pessoa, a vida da pessoa começa a ficar numa situação horrível. Por quê? Porque a pessoa escolheu viver do jeito dela. É escolha. Então não adianta, irmãos. Não adianta eu querer. É isso que acontece muitas vezes. As pessoas, elas querem trazer para a vida espiritual delas. Eu não quero dizer nem para a igreja, é para a nossa vida espiritual. A pessoa quer trazer para a vida espiritual dela, ir atrás para a vida espiritual dela aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha. Então você prega, você fala da palavra, e a pessoa, ela vai embora, ela fala, não concordo, e acabou. Ela pensa que ela não está concordando com o pregador, ela pensa que ela não está concordando com a pessoa que trouxe a mensagem, ela pensa que ela não está concordando com o irmão que chegou lá, com a irmã que deu o conselho, falou, a palavra de Deus fala isso, e a pessoa, não, eu estou levando a minha vida. Ela pensa que não está concordando com a pessoa, mas ela não é com a pessoa, ela não está concordando com Deus, ela está escolhendo andar de acordo com a vontade dela, do caminho dela, e aí vem as consequências. A pessoa não entende o porquê que está vindo tais consequências, e fala que aquele espírito, ele volta, né, com 7 piores. Olha que coisa. Aí você olha a vida da pessoa, vai desmoronando, não precisa manifestar mais, sabe que não vai manifestar? Porque mesmo que você coloque a mão na cabeça, muitas vezes nem vai manifestar. Sabe por quê? Porque a pessoa agora, ela conheceu a verdade, ela está autorizando que aqueles espíritos atuem na vida dela. Ela própria autoriza que o espírito atue na vida dela, pelas filosofias dela, e as pessoas são levadas a divergir, e aí ela começa e fala para um, fala para outro, não concordo, e ela começa a inflamar, ela começa a levar as pessoas ao erro, as pessoas ao engano, e não é ela que está levando, é os espíritos que estão atuando na vida dela, porque ela abriu mão das escolhas dela para escolher aquilo que ela queria. Ela não abriu mão de escolher Deus, abriu mão de escolher a vontade dela, e aí a vida dela começa a ficar assim, irmãos. É terrível. O Paulo está ensinando para quem? Paulo estava ensinando para o mundo. Paulo estava ensinando para os romanos, para a igreja que estava em Roma. Paulo manda essa carta falando para eles: olha, Deus tirou a mão, e Deus tira a mão, irmãos. Então o que eu estou falando é que é para nós podermos entender. E muitas vezes, né, essa inclinação da carne, essa vontade da carne, é caminho de morte. Mas Deus, antes de chegar nesse caminho, Deus, aqui em Romanos, no capítulo 1, eu vou ler o verso 28 ao 32, fala assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar isso que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de justiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedeceram seus pais. Olha bem, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticar, mas também aprovam aqueles que praticam. Irmãos, Deus, Ele vai deixando, e existe um tempo de Deus, e Deus vai dando o quê? Deus vai dando oportunidades para que a pessoa mude. Deus, Ele, pela infinita misericórdia dEle, Ele vai dando oportunidades para que a pessoa seja transformada. Deus, Ele vai dando livramentos, porque Deus, Ele é assim. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça.
E ele vai deixando, mas ele vai dando livramento para ver se há uma mudança no coração da pessoa, se há uma transformação no coração da pessoa. Deus sempre vai agir assim. Mas se as pessoas não estiverem dispostas a fazer a vontade de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai permitir, que nem eu li aqui, que nós vivamos da nossa maneira. Eu vivo da minha maneira. Por isso que muitas vezes as pessoas olham e falam: poxa, mas aquela tal pessoa é crente? Olha assim, mas a pessoa age assim, a pessoa age assim, e Deus não faz nada. Deus está dando oportunidade, Deus está dando misericórdia. E muitas vezes Deus já entregou a pessoa na própria vontade dela, porque a pessoa já não faz mais a vontade de Deus, a pessoa faz a própria vontade. Irmãos, e aí que está o perigo. Nós não podemos viver sem Deus, nós não conseguimos viver sem Deus. Só que muitas vezes nós queremos viver de acordo com a nossa própria vontade, fazer os desejos da nossa carne. E quando eu falo de desejo de carne, eu não estou falando somente de prostituição, como eu já falei, de roubo, de falcatrua, não é isso. Eu quero fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu quero implantar dentro das coisas de Deus aquilo que eu acho que eu tenho que implantar. Vivemos assim. Aí eu quero ir lá no restaurante vegetariano, não é isso? Tem um restaurante vegetariano. Eu quero ir lá no restaurante vegetariano e falo: não, eu estou aqui e a partir de hoje nesse restaurante vai ter que servir carne de boi. A partir de hoje esse restaurante vai ter que ter churrasco. A partir de hoje esse restaurante vai ter que ter toda a carne que... O dono do restaurante fala: não, mas aqui é um restaurante vegetariano. Mas eu estou, para mim frequentar esse restaurante, vai ter que ter tudo isso. Eu quero implantar dentro do restaurante vegetariano, né, as minhas vontades. Eu quero comer carne. Então, se eu quero comer carne, se eu quero viver assim, eu vou em que restaurante então? Eu vou numa churrascaria. Então eu mudo. Mas eu gosto do restaurante aqui. Você gosta do restaurante aqui, mas se você não está se enquadrando aqui, então ou você se enquadra com o restaurante aqui e come alface, come abobrinha, come arroz, come brócolis, ou senão você vai para a churrascaria. É o que Deus faz. Deus, o dono do restaurante, ele fala: estou aqui, ou você vem aqui para comer arroz, feijão, abobrinha, ou senão você vai para a churrascaria. Olha que coisa. Então eu estava falando com Deus andando essa manhã, e Deus falando ao meu coração sobre esse tipo de ação, esse tipo de atitude que muitas vezes as pessoas querem implantar. Sabe? Querem implantar, não, tem que ser do meu jeito. Sabe por quê? Então, aí eu falo para o dono do restaurante vegetariano: você não me deixa comer aqui? Não, tá bom, então eu vou para outro restaurante, tem um monte para me comer. Só que ela vai no outro restaurante, vai mudar? Não, porque ela vai querer ir no outro restaurante vegetariano e implantar também o mesmo sistema de querer colocar carne. Aí chega lá: não, mas eu não gostei desse restaurante, aí eu vou para o outro, aí eu vou para o outro, eu vou para o outro, porque eu quero que seja feita a vontade da minha carne. Eu escolho fazer a minha vontade. Mas quando nós escolhemos, irmãos, fazer a vontade de Deus, nós nos sujeitamos à palavra do Senhor, e aí a nossa vida, ela é uma vida abençoada. Amém? Deus, ele começa a trabalhar, porque Deus, ele só vai poder mudar a minha vida se eu me sujeitar àquilo que a palavra dele diz. Eu falo sempre, quando eu me converti, não foi fácil para mim me sujeitar à palavra de Deus. Eu olhava e falava: mas Deus, o que é isso? Só que eu queria mudar de vida. Aquela vida já não era mais boa para mim. Eu queria, Deus, ou eu faço ou eu não faço, porque eu aprendi algo na minha vida. Ou eu jogo no time, ou eu não jogo. Ou eu vou, ou eu fico. Não tem esse negócio de eu vou fazer malemar, eu vou fazer mais ou menos. Eu sempre falo, e falo para as pessoas, falar: se for para mim para o inferno, eu quero, se for para mim para o inferno, que eu vá bem para o inferno. Mas vou para o inferno fazendo tudo aquilo que a minha carne quer. Agora, se é para mim ir para o céu, que eu quero ir para o céu, eu tenho que fazer a vontade de Deus.
E é o que Paulo está ensinando aqui. Olha, como vocês escolheram a vontade de vocês, olha tudo o que ocasionou, irmãos. Não fui eu que escrevi Romanos, olha aqui. Aí a pessoa ela começa a andar, aí a pessoa não obedece pai, a pessoa não obedece mãe, a pessoa se torna bisbilhoteira. O que é uma pessoa bisbilhoteira? Se mete na vida dos outros, não é isso? Aí a pessoa, você imagina você lá na sua casa, chega alguém, ó, o fogão não é mais aqui, o fogão é naquele canto. Olha, a mesa não está bom aqui, a mesa era naquele canto. Olha, a sala agora não vai ser mais sala, vai pegar os móveis da sala, vai colocar tudo lá no quarto, pegar os móveis do quarto e colocar na sala porque eu quero. Vai quebrar aqui agora, o carro não guarda mais na garagem, o carro guarda lá no fundo e a garagem nós vamos colocar vaso, eu quero mudar tudo. E com Deus muitas vezes as pessoas, para fazerem a própria vontade delas, a vontade da carne, elas querem mudar tudo. E isso traz o quê? Consequências no mundo espiritual. Traz consequências para nossas vidas. E muitas vezes as pessoas padecem pelas escolhas. Então, nessa noite, eu quero deixar isso para nós. E tantas pessoas escolhem viver no prazer da carne. E o prazer que eu falo é fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Porque Deus, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é bom. E tudo que Deus tem para nós é bom. Então, Deus ele quer para nossas vidas somente coisas boas. E muitas vezes nós podemos ver, às vezes nós queremos fazer coisas que no final de tudo, a vontade da carne. Não sei se você já fez isso, se aconteceu. Aí dá vontade de você fazer aquilo, aí você faz. Aí depois que você faz, vem o quê? O arrependimento, o remorso. Por que eu fiz? Não é legal, não foi bom. Por isso que é uma luta. E Paulo fala: eu esmurro a minha carne para que prevaleça a vontade do Espírito. Irmãos, e eu pergunto essa noite, né? Quais escolhas nós temos feito? Quais escolhas? Em qual caminho que nós temos andado? Em qual caminho que nós temos vivido? Como que é que nós temos vivido? Muitas vezes. E não simplesmente por causa quando eu falo do pecado em si, que o próprio pecado é esse, de eu não querer escolher para a minha vida a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para mim, porque Deus tem o melhor. E muitas vezes as pessoas escolhem aquilo que é vontade, que é aprazível, porque falaram. E tem pessoas que escolhem porque falaram para ela não tem nenhuma formação. Já notou? Tem pessoa que não tem nenhuma opinião formada. Acho interessante, né? Às vezes a pessoa vem com uma opinião, eu pergunto para ela: mas isso aí é uma opinião sua, uma tese sua, ou você pegou de alguém? Não é porque... E muitas vezes a pessoa ela pega uma opinião, ela não tem nem conhecimento a fundo daquilo que ela está optando, e aquilo que ela está optando vai contra a palavra de Deus, vai contra as coisas de Deus. Então, nessa noite, eu quero falar sobre isso, sobre que nós temos que fazer a escolha certa. E a melhor escolha para mim, para você, para nós que somos cristãos, e para quem não é também, é nós escolhermos vivermos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Porque nós vamos ser bem-aventurados. Deus vai nos abençoar. E nós temos que aprender isso. Escolher, como esse pessoal, esse que Paulo está falando aqui, de Romano, que não escolheram, escolher andar de acordo com a palavra do Senhor. Escolher andar de acordo com a vontade do Senhor. É fácil andar de acordo com a vontade do Senhor? Não é fácil. É fácil escolher fazer aquilo que o Senhor tem para mim? Não é fácil, mas é o melhor para mim. É o melhor, sabe? Eu vou falar assim, a sua negócio, para ela é fácil fazer exercício. Para mim é difícil fazer exercício. Para mim é difícil ir caminhar. Só que é a melhor escolha eu não caminhar? Não. A melhor escolha é eu caminhar. É difícil a pessoa, né, ir lá, precisa fazer exames preventivos, fazer esse exame, fazer aquele, mas é melhor, eu tenho que escolher por causa da minha saúde.
É bom, tem gente que gosta muito, mas estudar dá canseira, porque eu tenho que ler livros, mas só que eu vou estudar, né? Pode ver, a maioria das pessoas que falam, eu não gosto de estudar, infelizmente não vai ter aquele emprego que ela desejaria ter, vai ter emprego, mas ela não vai ter aquela posição que ela queria ter na vida dela. Mas é questão de fazer o quê? É questão de opção. Eu conheço pessoas que optaram por não ter filhos. Eu não quero ter filhos. E hoje, né, depois de muitos anos de idade, me arrependi, porque eu gostaria tanto de ter uma família, de ter netos, só que eu não tenho, porque eu optei um dia, e a minha escolha não foi legal. Só que agora não tem mais jeito, tem que curtir muitas vezes o neto dos outros, o filho dos outros, porque é uma opção que fez. Então a vida é feita de escolhas, e obedecer a Deus é uma escolha. Eu obedeço ou não, só que tem consequências. Um dia todo joelho vai ter que se dobrar perante o Senhor Jesus. Um dia disse que todas a língua confessará o Senhor Jesus, e uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Tudo é questão de escolha. Eu escolho o que eu quero para a minha vida. Eu escolho. Deuteronômio 18 fala assim: eis coloca à sua frente a bênção e a maldição. Escolha o que você quer. E Deus é tão bom, irmãos, que Ele fala: se você escolher a bênção, acontece isso, 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 isso. Se você escolher a maldição, acontece isso, 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 isso. Escolha. É que nem Deus fala para nós: pode escolher. Se você escolhe fazer a minha vontade ou fazer a sua. Se você escolhe fazer a minha vontade, eu te carrego nas minhas mãos. Se você escolhe fazer a minha vontade, eu estou com você o tempo todo. Agora, se você escolhe fazer a sua vontade, eu te entrego ao seu bel prazer. A vida é sua. Está lá. Ah, mas escolhi fazer a minha vontade, está dando tudo certo. Está dando tudo certo, mas era para ser muito melhor, 10 vezes melhor, 1000 vezes melhor, se eu tivesse escolhido a vontade de Deus, que Deus me ajudaria ali. Eu sempre falo: o que você escolhe? Empurrar um carro quebrado na subida sozinho, ou que venha 10 pessoas para empurrar aquele carro para você? É a mesma coisa. Eu prefiro 10 pessoas empurrando o carro comigo. E muitas vezes a pessoa fala com Deus, fala: não, deixa eu empurrar sozinho. Eu vou sozinho. Deus fala: então vai, fica empurrando sozinho. Vai sozinho. O dia que você resolver, por isso que Deus vai dando oportunidades, vai dando misericórdia, Deus dá o livramento ainda, vai ajudando. Mas o dia que você quiser, me avisa, que aí nós vamos empurrar em 10 esse carro. Então nessa noite, que nós possamos guardar isso no nosso coração. A nossa vida, ela é feita de escolhas. De escolhas. Muitas pessoas escolheram um caminho e estão pagando um preço por esse caminho. Outras escolheram outro caminho e estão sendo abençoadas nesse caminho. Então nós temos que entender isso. Eu escolho. Um dia eu fiz uma escolha, né? E luto para continuar nessa escolha. Eu sei onde eu estava. Eu sei como era a minha vida. Eu sei o que o diabo fazia comigo, como ele judiava de mim. E um dia eu escolhi Jesus. É difícil caminhar. Pôr uma camisa e falar: eu sou crente, é fácil, mas caminhar é difícil, abrir mão é difícil, fazer a vontade de Deus é difícil, mas é a melhor coisa que tem para nossas vidas. Então nessa noite eu deixo essa pergunta: o que nós temos escolhido? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Que nós possamos escolher a vontade de Deus cada dia. Amém? Escolher caminhar com o Senhor. Eu creio que você está aqui nessa noite, você tem escolhido caminhar com o Senhor. Eu creio que você está nos assistindo, você tem escolhido caminhar com o Senhor. Mas se muitas vezes as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas filosofias, aquilo que nós lemos, aquilo que nos ensinam é contra a palavra de Deus, e nós decidimos andar daquele jeito, nós temos que mudar. Nós temos que olhar e falar: não, podem dizer isso, pode dizer aquilo, mas eu prefiro e vou continuar andando de acordo com a palavra de Deus. Amém.
Amém? Deus ele fala para nós fazermos muitas coisas. Para nós olhamos e falamos, Senhor, mas tem que fazer isso? Deus fala, tem. Eu falo, tá bom, Senhor, é a tua vontade, eu vou fazer. Senhor, eu tenho que abrir mão disso? Deus fala, tem. Mas é a tua vontade, eu vou fazer. E pode ter certeza, irmãos, essa nossa escolha vai ter um reflexo tão bom nas nossas vidas. Vai vir bênçãos nas nossas vidas. Como eu sempre falo para as pessoas, deixa Deus trabalhar na sua vida. Dá um tempo para Deus. Dá um ano para Deus. Dá um ano. Deixa Deus mudar a tua história. Muda. Começa a falar, não, eu vou fazer. Qual que é a vontade de Deus? Não, mas a minha vontade não bate com essa vontade, mas eu vou fazer essa vontade porque é de Deus. Se é de Deus, eu vou fazer. Se a palavra está falando para fazer, eu vou fazer. Amém? Então, escolhas. Nós possamos fazer sempre a escolha certa. E a melhor escolha para mim e para você é essa: é andarmos de acordo com a palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Pode ser quem for que nos fale, pode ser o maior expert, pode ser o maior escritor de livros que está falando. Se não vai contra a palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa: vai trazer um reflexo ruim para nossas vidas. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, pode ter certeza, irmãos, traz coisas boas. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que teve um encontro com Deus, que resolveu andar com Deus verdadeiramente, que resolveu caminhar com o Senhor, que vai falar, não valeu a pena fazer a vontade de Deus. Então, faça a vontade de Deus, mesmo que seja difícil para você, mesmo que seja praticamente impossível, que eu não volte lá atrás, que eu não deixe que o mundo, com que as filosofias me faça voltar atrás, e nem fala a palavra voltar atrás, praticar aquilo que eu praticava, acreditar naquilo que eu acreditava. Não, que nós possamos acreditar na palavra do Senhor, que nós possamos escolher caminhar com o Senhor. Amém? E o inimigo vai fazer isso muitas vezes. O inimigo vai tentar nos mostrar que o caminhar com Deus não é bom, que o melhor para você fazer é a sua vontade. Ele vai usar pessoas, ele vai usar conhecedores, ele vai usar, e principalmente pessoas que se dizem conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, qualquer um pode conhecer. Estudar, ler, qualquer um pode ler. Eu conheço pessoas que não são crentes e conhecem. Você fala da Bíblia com a pessoa sabe tudo. Só que ela não decidiu andar de acordo com a vontade de Deus. Então nessa noite, faça isso. Faça essa escolha certa a cada dia. Amém? Quando eu falo de fazer a escolha certa, não estou falando que os irmãos estão fazendo a escolha errada, não. Mas a cada dia, que vão vir problemas, vão vir dificuldades, e nós vamos fazer a escolha certa. Apesar de tudo, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar disso, apesar daquilo outro que acontece, eu escolho continuar caminhando com Deus. Amém? Eu escolho. Por mais que pareça difícil, eu escolho. Em nome de Jesus. Então vamos orar e entregar nas mãos do Senhor as nossas vidas, entregar nas mãos do Senhor o nosso dia a dia. Os ataques vão vir, os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, as dúvidas vão vir. Quantas dúvidas podem vir para nossas vidas, né? Filosofias podem vir, mas que nós nessa noite possamos falar, não, eu vou escolher, eu escolho Deus, eu escolho a palavra do Senhor, eu prefiro acreditar na palavra de Deus, eu prefiro confiar na palavra de Deus, eu prefiro praticar os mandamentos de Deus, porque é minha escolha, e pode ter certeza, irmãos, vai ser a melhor escolha para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu quero orar nessa noite, e a nossa vida, Senhor, é feita de escolhas, ó Pai, e como Paulo escreveu aos Romanos, eles estavam escolhendo errado, Pai, eles estavam escolhendo fazer a vontade da carne deles, a vontade do coração deles, e essa vontade estava levando ele para caminhos, ó Pai, de morte, caminhos, ó Pai, que não tinham voltas, ó Pai Todo-Poderoso.
mas o Senhor é o Deus misericordioso, Pai, o Deus que nos dá o tempo, nos mostra, Pai, nos mostra o caminho certo a cada dia, tenta nos fazer voltar, ó Pai, a caminhar e fazer a Tua vontade. Que nós nessa noite, ó Pai, possamos, ó Pai, escolher fazer sempre a Tua vontade, Pai, apesar, ó Pai, de todo o ataque do inimigo, apesar de tudo aquilo que possa acontecer nas nossas vidas, ó Pai, que não venha a ser de acordo com o que nós queremos, de acordo com a nossa vontade, mas que nós possamos continuar a cada dia, Pai, caminhando na Tua vontade, ó Pai Todo-Poderoso, caminhando no Teu querer, ó Pai, escolhendo, Pai, estar com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, Pai, e me ajuda, Pai, a cada dia escolher andar com o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor Deus, que por mais difícil que seja, que nós escolhamos, ó Pai, caminhar de acordo com a Tua palavra, ó Pai, caminhar de acordo com o Teu querer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E toda tentativa de Satanás, ó Pai, toda seta, todo laço que o inimigo queira lançar sobre cada um de nós, sobre as nossas mentes, ó Pai, para tentar nos desviar do Teu caminho, ó Pai, para escolhermos outros caminhos, que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, escolher sempre, ó Pai, andar com o Senhor, ó Pai, escolher sempre para nossas vidas, ó Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor nos escolheu, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, ó Pai Todo-Poderoso, e nós, ó Pai, escolhemos andar com o Senhor, ó Pai, escolhemos andar de acordo com a Tua vontade. É o que eu oro, Pai, e entrego a Tua igreja, entrego cada um que está nos vendo nessa noite, ó Pai, em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo. É o que eu oro e Te agradeço nesse momento, Pai. Amém? E agora nós vamos estar aqui orando pelas fotos e pedir para que Deus venha tocar também nessas vidas. Quem sabe muitas pessoas que estão aqui escolheram caminhar os seus próprios caminhos e muitas vezes não estão se dando bem. Quem sabe há alguém aqui que você conheça que está nessa foto aqui, que você sabe que escolheu andar no próprio caminho, na sua vontade, e está pagando um preço alto por isso. Que nós oremos por essas pessoas, pedindo a Deus para que elas possam ser convencidas, porque quem pode convencer o homem acerca do ânimo, do engano, do erro e do pecado é o Espírito Santo. Que elas se deixem convencer pelo Espírito Santo de Deus e possam escolher novamente fazer a Tua vontade, Pai. Senhor Deus, eu quero orar agora, Pai, por cada pessoa que está aqui nessas fotos, Pai, por cada família, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha tocar em cada vida aqui, Senhor Deus, e aquelas pessoas que escolheram, quem sabe, andar de acordo com a própria vontade, andar de acordo com a própria carne, ó Pai, que o Senhor venha tocar na vida delas agora, Pai Todo-Poderoso, que elas venham escolher andar com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Tira, Pai, todo impedimento, toda mentira, todo engano do inimigo contra essas vidas, ó Pai, para que elas possam voltar a caminhar com o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar também, ó Pai, pelas famílias aqui representadas, por Senhor, pelos casais aqui representados, ó Pai. Abençoa cada vida aqui, Pai. Abre as portas, ó Pai Todo-Poderoso. Eu não sei qual a necessidade de cada um, ó Pai, mas eu peço ao Senhor que o Senhor coloque as Tuas mãos, cuidando, Pai, ajudando, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos aqui e abençoamos cada vida dessa, e tudo venha a ser feito, Deus, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus Ele possa ter falado com você nessa noite, e que nós possamos sempre fazer as escolhas para nossas vidas que nós vamos ter que fazer. Daqui a pouco você vai ter que fazer uma escolha, ou não? Ou você escolhe continuar aqui na igreja, ou ir para casa. É uma escolha, não é verdade? Você vai escolher a rua que você vai, eu vou por essa rua, eu vou por aquela, porque a vida o tempo todo é feita de escolhas. Mas a melhor escolha de todas as escolhas que nós podemos fazer é escolher sempre fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos colocar em pé para nós orarmos. Alguém tem algum pedido de oração? Nós vamos orar. Entregar as mãos do Senhor, para que Deus venha abençoar. Amém? Alguém tem algum pedido? Só falar aí que a gente já vai. A Marlene, né? Quem mais? Renata? Robson? Meu irmão. Irmã Sandra? Família. Quem mais? Rolane? Mãe? Amém?
Amém. Vamos orar. Tem mais alguém? Vamos clamar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pedido que foi feito aqui nesse momento, e também queremos orar por cada pessoa que está nos vendo agora. Coloca teu pedido agora de oração, aquilo que você precisa de Deus, para que Deus faça na sua vida, e nós entregamos agora em tuas mãos, ó Pai, cada pedido que foi feito aqui. Nós clamamos aqui, ó Pai, pela vida da Marlene, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite agora, Pai, que o Senhor toque lá, Pai, libertando, tirando todo o mal da vida dela. Visita ali, ó Pai, a casa da irmã Célia, Pai Todo-Poderoso, cuida de todos ali, ó Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Visita o Tiago, ó Pai Todo-Poderoso, a sua família, visita a família do Robson, ó Pai, da irmã Sandra, Pai Todo-Poderoso, da Olane, Pai, visita a mãe dela, visita a Renata agora no seu pedido, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha com a Tua poderosa mão, ó Pai, abençoar, ó Pai, essas vidas e transformar. Eu quero orar, ó Pai, por cada irmão que está nos assistindo, ó Pai, pelos irmãos da igreja, pelas irmãs, pelas famílias da igreja, ó Pai, pelos casais, pelos homens, pelas mulheres, que o Senhor venha tocar agora em cada vida dessa, abençoando, Pai, mudando histórias em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito contrário a essas vidas, todo espírito de depressão, espírito de opressão, de angústia, espírito que venha querer, ó Pai, tirar a paz, tirar a alegria. Eu falo para você agora, pega tudo que é teu, de cada família aqui, de cada vida aqui, ó Pai, e sai agora em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada agora, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor fez nessa noite, ó Pai Todo-Poderoso. Obrigado pelos louvores, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor esteve conosco, Pai. Eu te peço agora, Senhor, leva cada um para casa agora, guardado pelos teus anjos, que eles tenham uma semana abençoada, Pai, e tudo que forem fazer, que o Senhor vá à frente, cuidando, guardando e livrando de todo mal, ó Pai. É o que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Levanta tuas mãos ao céu, Senhor, lá que venha a grande bênção do Senhor, e que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para todos sempre nas nossas vidas, que possamos dizer amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos e até domingo, em nome de Jesus.